Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui conversando com vocês. Vou estar com os queridos amigos hoje. Vou estar com a Simone Catalã, com a Maria Clara, com o Alberto. São meus super amigos aí, queridos e super competentes, super feras, que trabalham aí há tanto tempo com vendas, com comunicação, com formatação e design de produtos, com propósito, com juntar os seus talentos para realizar algo no mundo, com empreendedorismo. Então hoje a gente está juntando essas pessoas aí, essa equipe praticamente, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como é que a gente coloca um produto ou serviço no mundo. Ó, eu vi que a Simone já está aí, o Beto também. Pede para participar, gente. Simone, entra aí também. Deixa eu ir aceitando o pessoal. Oi, Pati. E Cheguei. Beto, tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Tô Peraí, participando aqui do deixa eu tentar empreendedor. aceitar. Deixa eu ver se Simone. Aceitar Simone também. E Maria Clara deve estar chegando já já. A gente vai Uhum. conversando enquanto isso. E aí? Ai, gente, é tão bom quando a gente encontra gente para empreender junto Olá, com a gente, né? Que Para delícia! dividir as angústias de empreender e comemorar os louros disso, né? Nossa, nem fala, nem fala. Bom, gente, hoje o tema da live é colocar um produto ou um serviço no mundo. Tem umas pessoas queridas aí, Lélia, a Paty, tem o pessoal novo aí, tem Igor, Dalila, Babi, que legal, gente. Bem-vindos. Quem tiver dúvida, vai colocando aí no chat que a gente hoje está aqui para responder também, tá bom? E vamos nos apresentar enquanto a Maria Clara não chega. Olha a Márcia, querida, aí também, que é empreendedora também, Uhum. nossa amiga empreendedora. Bom, vou começar me apresentando aqui. Então, eu sou empreendedora e eu brinquei com a Simone que a gente fez uma conta, assim, que a gente já empreende, as duas juntas já dá mais de 40 anos de empreendedorismo, né? Não pode falar muito assim, porque isso denuncia a idade. Mas eu, antes de empreender, trabalhei um bom tempo no corporativo, até porque hoje a gente empreende com corporativo e esse é um lastro bacana, porque dá sustentação para poder empreender com o corporativo. Uhum. Então, trabalhei aí uns 12 anos CLT, depois virei empreendedora, continuei trabalhando como consultora, mas trabalhei com comércio, trabalhei com serviço, fiz algumas transições de carreira, inclusive essa é uma das coisas com as quais eu trabalho, Uhum. transição de carreira, e que me leva até essa boa experiência também de empreendedorismo, porque já são aí uns 20, né, de empreendedorismo. A idade da minha filha empreendendo oficialmente, fora os extras que a gente fazia enquanto ainda estava empregado, que isso é comum também. E vou deixar a Simone, então, se apresentar, depois o Beto. olá Diga aí, Si. pessoal, boa noite. Como a Deise disse, né, já tem um tempinho aí de empreendimento. Eu acho que desde quando eu comecei a trabalhar, ou talvez desde a infância aí, né, eu sempre estive empreendendo, né? Então já foram empreendimentos em diversos ramos, desde indústria, desde comércio, no terceiro setor, né, diversos caminhos aí construídos, né, ao longo desse processo. Eu acho que o pior, Deise, do que a gente contar quantos anos que a gente tem de empreendimento junto, é quanto a gente começa a escutar que os produtos que a gente, de outras pessoas que a gente ajudou a colocar no mundo, já tem 5 anos de existência, 6 anos de existência, aí fica pior ainda, sabe? Que eu acho que condena um pouquinho mais aí a idade e esse tempo de empreendimento, né? Mas, enfim, tudo na vida é experiência, né? E aí, quando a gente vai somando as experiências aí, realmente é muita, né, bagagem para compartilhar. Né? E aí eu vou passar para o Beto aí para poder contar mais um bocado de experiência que tem por aí. Legal. Boa noite, gente. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Eu tô meio com um retorno ruim aqui, mas eu não sei se vocês me ouvem bem. É, eu queria contar antes de qualquer coisa que empreender foi algo que eu demorei para assumir e talvez faça sentido para quem está assistindo a gente. Vi aí alguns amigos, vi a Bárbara, que é uma grande amiga, tá assistindo a gente.
e é uma empreendedora, né? E a gente demora muitas vezes para assumir esse veio do empreender, do ir para o mundo, né? É um caminho que ele não é realmente muito simples. Eu trabalhei muito tempo como funcionário, né? Como empreendedor, mas sempre com algum chamado para empreender, que ao mesmo tempo também não fazia muito sentido para mim, que eu fui criado numa casa de uma dona de casa e um funcionário público. Então essa veia empreendedora, ela não acontecia diretamente dentro da minha família, até que chegou o momento em que eu me lancei pro mundo, né? Depois de ter participado de várias outras coisas como comércio, né? Área de entretenimento, café, restaurante, sempre como funcionário. E depois também ter passado por sala de aula como professor e, por fim, ter ido para empreender. E é um chamado, né? É uma coisa que vem da alma, que dá medo, né? Mas que a gente vai. Eu quero aproveitar que a Maria Clara chegou e antes de passar para ela agradecer aí essa companhia maravilhosa, as três mulheres incríveis. É muito bom ser em quantidade uma minoria aqui dentro desse grupo e poder mostrar que mulheres têm muita força no empreendedorismo e trazem o empreendedorismo com muito amor. Isso é muito bom. E passo aí para Maria Clara se apresentar com muito carinho. Gente, acabei de ver que eu tô com uma cara de final de dia, de segunda-feira. Que horrível, né? Olha. Bem-vinda! Eu tô apanhando do É a celular. cara de empreendedor, não preocupe. Empreendedora e com carreira em portfólio, porque além de também trabalha para a empresa. E que eu amo, quero dizer que não me arrependo, enfim. Gente, primeiro, uma honra estar com vocês, né? Eu acho que a gente tem encontros de alma ao longo da vida. E eu acho que encontrar a Deise, Simone e Beth são encontros de alma. São experiências que, onde a gente encontra um propósito em comum, valores em comum, a gente se sente com uma disponibilidade de fazer projetos em comum e entregar valor junto. E eu acho que é isso que a gente se propõe aqui hoje, em primeiro lugar. A gente está, a partir da nossa afinidade e tudo, a gente encontrou uma forma de juntar forças e de entregar valor para as pessoas. E eu acho que isso é a primeira coisa importante do empreendedorismo. E eu aprendi a duras penas, viu? Porque eu já tive 3 empresas e, sendo bem honesta, encontrar sócios, encontrar parceiros é uma das coisas mais difíceis do empreendedorismo. E tenho certeza aqui de que encontrei parceiros certos e que é um longo aprendizado. Então também está tudo bem dar errado nas vezes anteriores, porque a gente aprende o que é certo no processo. Acho que isso é a primeira coisa. Como eu cheguei depois, então eu vou falar um pouco que eu sou jornalista, sou editora executiva da revista HSM Management, já sou empreendedora. Eu acho que eu parei no serial, porque eu vou ficar com a empresa que está aberta até hoje e faço vários projetos. Hoje eu penso em mim muito como uma profissional da era complexa em que trabalha por projeto e que está realmente prestando serviços de diferentes formas e mentoria é uma delas. Enfim, é isso. Obrigada aqui, gente. Isso que você falou é bem legal, Maria Clara, porque hoje em dia a gente tem essas carreiras mosaico, até caleidoscópicas, como a gente descobriu, aí o Beto descobriu que também chamam de caleidoscópicas, que são carreiras que não são únicas, não é de repente só na empresa. Às vezes você começa na empresa, mas você vai fazendo algo em paralelo, você vai pensando num plano B, em alguma coisa com mais propósito, vai pensando na sua aposentadoria, por exemplo. Então, são N razões, né? A mulher, né? Para a mulher é comum, ela pensa em um dia sair para poder cuidar melhor na fase de que tem filho pequeno. Então, são vários motivos, às vezes, que levam a gente a empreender. Às vezes, até perder o emprego, que infelizmente está comum ultimamente, os empregos diminuindo e as pessoas tendo que empreender, né? Então, são muitos os motivos. E eu experimento, assim, trabalhando hoje com pessoas em transição de carreira, pessoas que querem empreender, que as pessoas têm uma outra ideia do empreender quando vem de uma empresa, que você tem tudo pronto, tem o departamento de vendas, o departamento de comunicação, o departamento financeiro, você chega ali falando, oba, agora eu vou fazer o que eu adoro, né? Agora eu vou só fazer bolos de confeitaria maravilhosos, por exemplo. E não é isso, você tem que se preocupar com
compras, fornecedor, funcionário, folha de pagamento, é uma fila de coisas, de preocupações ou de tarefas que você vai precisar minimamente entender para desenvolver. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem esses desafios aí diferentes do empreender? Bem, eu vejo que é bem isso, né? Muitas vezes a gente fica aí 20% do tempo e olha lá, fazendo o que a gente realmente gosta, né? E a grande maioria do tempo fazendo uma parte que você nunca imaginou em fazer, ou tendo que aprender algo novo que você nunca imaginou. E eu acho que nos dias atuais isso ainda torna-se mais desafiador, sabe? Porque se a gente for pensar em comunicação, em marketing digital, a velocidade que as coisas mudam, acabam sendo muito grandes, né? E eu acho que quase que faz tornar quase impossível você fazer isso sozinho, né? Então, acho que não é à toa que a gente se junta, não é à toa que a gente começa a colaborar, né? Não é à toa que a gente vai buscar novas formas de fazer, porque está quase impossível dar conta de tudo sozinho. Eu quero trazer uma brincadeira, né? Quando a gente pensa assim, nossa, eu vou empreender, agora eu vou fazer só o que eu gosto, vou fazer tudo do meu jeito. A maior fake news que existe, né? E quem vai empreender com essa cabeça, que em parte não está errado, porque a possibilidade de botar o que de fato ama, né? Se concentrar, né? Com muito valor naquilo, mas tem muito mais a ser feito, né? E eu acho que quando a gente se junta, quando a gente pensa aí em trabalhar o próprio propósito, o próprio motivo de ir para o mundo, mas em rede, né, de maneira colaborativa, de maneira conjunta, né, isso se torna um pouco menos solitário, um pouco menos desgastante. Eu demorei muito para aprender como fazer isso sem ser de maneira tão solitária, mas saber que tem outras pessoas que também estão tentando botar a própria missão no mundo e que enfrentam desafios parecidos e que podem me apoiar nos meus desafios é maravilhoso, é muito satisfatório. Eu acho que eu não conheço uma palavra mais solitária do que empreendedor. E é uma realidade que a gente investiga, até por conta da revista, é uma coisa que está muito presente no meu cotidiano, é investigar carreira, investigar lideranças, investigar tudo. E essa palavra virou uma palavra de dicionário já, né? Empreendedor, né? Mas eu fico pensando essa solidão, né? Porque o dia tem 24 horas. Cara, eu não conheço o ditador pior que o tempo. Alguém conhece? Porque eu não conheço o ditador pior que o tempo. E quando eu olho para a minha agenda e tudo que eu tenho que fazer, porque eu, além de tudo, eu tenho a profissão mãe, eu tenho a profissão dona de casa, eu tenho a profissão filha, eu tenho uma série de outras profissões que estão dentro da economia do cuidado, mas passam ao largo da economia que ganha dinheiro, né? E eu preciso acomodar tudo isso dentro daquelas 24 horas, sendo que seria desejável eu dormir umas 8, mas eu durmo umas 6, 5, uma coisa assim. Então, como que faz isso, né? Eu vou lembrar uma coisa que, assim, pelo menos eu, Simone e Deise, a gente se conheceu dentro da fluxonomia e eu estava em Santa Rita, no Hacktown, e a Lala voltou a falar, a Lala Denzelin, criadora da fluxonomia 4D, voltou a falar muito sobre futuro é fazer junto. Aí o segredo muito é como fazer junto, né? E aí eu não sou mais empreendedora, eu colaboro em empreendedorismo, porque eu posso ter meu negócio que se conecta com o negócio da Simone, que se conecta com o da Deise, que se conecta com o do Beto, que se conecta com todo mundo que está ouvindo aqui, porque, de novo, nós somos, enquanto empreendedores, responsáveis por entregar valor. O meu valor, da minha essência, daquilo que é a minha potência, da minha singularidade, que se soma com a do Beto. Tipo, o Beto é um craque de vendas, gente. Ninguém sabe disso, mas o Beto é um craque de vendas. E é um pouco do que... a minha especialidade passa pela comunicação. Não tem como venda sem comunicação. Uhum. Como é que a gente trabalha isso? Simone é outra craque de vendas. A Deise em desenvolvimento pessoal, onde a gente trabalha propósito, trabalha tudo isso. Essas somatórias, elas são a força da colaboração, onde a gente
transforma e cria uma potência do mundo, um valor a ser entregue para o mundo. E eu acho que essa é assim que eu me multiplico em várias, porque eu me multiplico no fazer junto. E aí a minha agenda e meu tempo ficam, assim, é quando a gente vence esse ditador, o tempo. E aí a gente vai ganhando escala também. Porque se a gente está descentralizando, e a gente também está vendo um movimento de descentralização, que vai aumentar. Isso a gente está vendo com tecnologia, né? Muito blockchain, muito. Então a gente começa a falar de organizações descentralizadas, as DAOs, organizadas por blockchain. A gente começa a ter, mas as pessoas têm que estar lá também, de alguma forma. Então, também é fazer junto, a gente precisa aprender nesse sentido. E então a gente entra nesse ponto. Dá para ser eu empreendedor, não precisa mais ser solitário, porque eu tenho uma rede de empreendedores oferecendo valor em conjunto. Nem precisa ser um empreendedor individual, né? Pode ser um individual coletivo. Até vou usar a gente de exemplo, né, gente? Cada um tem os seus negócios aqui, mas a gente faz parte de uma comunidade, de uma rede onde a gente consegue se juntar. Inclusive, estamos nos juntando, já vou até falar para o pessoal aqui, estamos nos juntando para oferecer uma mentoria para as pessoas que querem um acompanhamento, uma mentoria coletiva. Justamente porque eu não preciso saber tudo, né? Eu sou administradora formada, mas eu não preciso ser especialista em comunicação, que a Maria Clara nem em vendas, porque tem aí a Simone, o Beto com esse lastro, né? Eu posso juntar o que eu sei com o deles e a gente vai desenvolvendo. E isso vale para a gente quando é empreendedor também. Você está lá empreendendo seu produto, tem uma parte que é você, que é sozinho. Você tem que saber por que você está fazendo aquilo, qual que é a sua intenção, o que te move, o que te motiva. Mas você estando certo do que você quer, vai atrás das parcerias também, né? Vai atrás, mesmo que você tenha seu negócio sozinho, não seja um negócio em rede. Mas você precisa da parceria de um contador, você vai precisar da parceria, você vai precisar achar bons parceiros no caminho para empreender, pessoas para trocar. E até por isso que a gente está fazendo a mentoria coletiva, porque acaba sendo uma coisa legal para todo mundo. O empreendedor vai ter como trocar informações, saber o que os outros estão fazendo de interessante. Vai ficar mais em conta também, né? Que para nós fica mais em conta do que você pagar um mentor sozinho. E pra gente também viabiliza, porque se eu fosse fazer todas as sessões sozinha, com uma pessoa, ficaria difícil de eu atender todas as pessoas. Então, a gente consegue atender muito mais pessoas dessa forma. Né? Maria Clara, aí, que é super ocupada, super demandada, nunca conseguiria atender. Consegue justamente porque a gente vai se ajudando, né? A gente desenhou de forma que vai trazer ela onde ela é, assim, vamos trazer mais até, se tiver mais gente, mas vai ter as partes, assim, que ela é super craque, pode dar uns insights que fazem toda a diferença no trabalho, né? Assim como todos nós também. Eu acho que tem a beleza de estar no coletivo também, porque eu acho que não tem nenhum empreendedor que nunca teve medo, né? Ou que nunca teve medo de, mesmo tendo muitas experiências de vida mesmo, já tendo uma empresa há algum tempo, né? Toda vez que vai lançar um produto novo, surge aquela dúvida, será que o mercado vai aceitar esse produto? Será que esse serviço está pronto para ir para o mundo? Né? Então, quando a gente está em coletivo, nessa mentoria, né, acaba que ali já tem um mercado de teste, né? Já tem uma inteligência coletiva para poder você te ajudar a opinar, te colocar outros pontos de vista, outras perspectivas, né? Não só com a gente especialista tal, mas também com quem está ali, né? Vivenciando outros mercados, outras realidades, ou desafios semelhantes, né? Quantas vezes, assim, que a gente... E acho que o processo começa bem do início, sabe, Deise? A gente falou aqui de formatar produto, de comunicar, de vender, né? Mas o processo começa lá no início. Eu falo que na minha vida de empreendimento, eu algumas vezes construí as minhas prisões, sabe? Justamente porque não parei e olhei se aquilo tinha objetivo para mim, se aquilo fazia sentido, né? Até por fim de uma família empreendedora e que o empreender era o normal, né? Às vezes você ia empreendendo e ia, quando você assustava, você estava ali no meio daquela empresa sem nunca ter nem pensado que fazia sentido, né? Eu lembro de entrar em alguns negócios que estava dando certo, tinha lucro, tinha rentabilidade, tinha tudo,
mas falar assim, gente, como que eu vou motivar esses funcionários que estão aqui? Né? Nem eu não estou com motivação para entrar nessa minha empresa. Né? Então, acho que começa, né, essa jornada e esse processo de lançar esse produto no mundo, refletindo se faz sentido para você, se está de acordo com seus valores, se está de acordo com os valores que o mercado, né, demanda hoje, né, todas essas características de sustentabilidade, de valor, de uma nova geração que está chegando. Né? Então, acho que tudo isso é muito importante e quando a gente está em coletivo, ajuda a aumentar esse campo de visão e de perspectiva. Né? Eu queria puxar um ponto aí em cima do que a Simone trouxe. Quando a gente está começando a empreender, a gente tem uma ingenuidade e uma pressa que são infantis, né? Então a gente, né, não sabe dizer sim, não sabe dizer não, acaba dizendo sim para um monte de coisa, acaba ficando com medo de dizer não para outras, né? E quando a gente está sozinho, a gente perde esse parâmetro do sim e do não. E olhar para essa origem da nossa energia para o empreender, né? O que me leva a empreender? O que eu acredito que eu quero transformar? O que eu não admito mais que fez com que eu viesse empreender em vez de ser funcionário? Esses são fatores que são super essenciais e que a gente tem dificuldade de bancar quando a gente está sozinho, até porque no final da história a gente tem outras coisas para bancar, além do que a gente tem orgulho de fazer. Mas se a gente perde esse orgulho, a razão se perde, né? Então, olhar para o que de fato alimenta a nossa energia vital como empreendedor é super importante. E ter uma rede que ajuda a segurar isso, que a gente não está super empolgado todo dia. Tem dia que a gente acorda e a gente fala assim, meu Deus, vou procurar trabalho, vou mandar currículo, sabe? E tem dia que a gente está assim, nossa, meus clientes são sensacionais, o mundo é incrível. E a vida de empreendedor é essa, né? E ter rede, ter parceiros, não estar sozinho, conseguir reafirmar com legitimidade o que alimenta essa energia vital é super importante. Né? Eu acho que uma das coisas que nos conecta, que nos faz estar aqui é justamente isso. Cada um de nós aqui é um gásinho para a nossa energia vital estar sempre acesa, porque tem horas que ela fica mais fraquinha, né? No que a gente acredita, porque está sempre um torcendo pelo outro e sempre um estimulando o outro a fazer o que a vida, né, a energia vital pede para fazer. Isso que você está falando é maravilhoso, né, Beto? É um presente mesmo. Mas eu queria pontuar que eu percebo muito aí, depois de alguns anos aí testando a colaboração e trabalhando em diversos projetos colaborativos, que para você fazer essa colaboração, assim, para você empreender colaborativamente, você precisa começar de dentro. É super importante. Por isso que até na nossa jornada, o desenho é começar de dentro, né? Você começar olhando para você, percebendo o que você quer, por que você quer. Por que você está querendo criar aquilo? Qual é a sua intenção, sua motivação? Porque quando você empreende, você precisa de muito mais motivação para sustentar do que quando você está numa empresa, que cai o salário todo mês ali, né? Porque empreender geralmente tem altos e baixos, principalmente no começo, até você criar uma estabilidade. Então, a gente começa justamente olhando para isso, né? Para ter clareza, o máximo de clareza possível nesse momento, né? Não é propósito, idealizado, é assim, por que eu quero fazer isso nesse momento? Ter uma clareza, ter uma vontade real, autêntica, ter uma intenção autêntica e começar daí. E aí a gente começa olhando, a gente usa muito a fluxonomia, o Beto já virou quase um fluxonomista junto, de tanto ficar com a gente, de tanto ouvir a gente falar disso, né, Beto? De ler livro e assim por diante. Mas a gente, depois que a gente fala, tem essa clareza do propósito ali, a gente vai para olhar os conhecimentos, né? Reconhecer quais são os conhecimentos, os gostos, os valores, o que eu tenho ali naquele meu campo, naquela minha mochilinha, o que eu trago no lastro da minha vida de experiências, de conhecimentos e que eu posso colocar nesse produto ou serviço agora. Porque às vezes a gente pensa, vou fazer um produto disso. A gente pensa muito fechado. E quando a gente faz esse exercício, a gente amplia a visão e percebe que um monte de coisa, que inclusive nem é de trabalho, às vezes é, sei lá, de brincadeira, das suas relações com seus amigos e assim por diante, da sua comunicação dentro de uma rede social, podem ser usadas no seu produto. Então, é uma ampliação de visão que faz parte mesmo da fluxonomia, né? Que olha com essa abundância
e que a gente gosta de trazer. Então é interessante porque a gente gosta de misturar, na verdade, as ferramentas tradicionais que a gente conhece, dos estudos aí tradicionais que todos nós fizemos, as faculdades que nós fizemos, com essa coisa nova, essa coisa abundante, de recursos diversos, de colaboração e de como que a gente pode usar isso para empreender de uma forma mais leve, né, mais gostosa. E às vezes a gente fazer um parênteses. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu acho que isso não é só válido para negócio novo. Eu acho que é muito importante levar isso em vista para você pivotar negócio. Eu estava ouvindo vocês falarem de propósito e eu lembro muito de quando eu estava querendo amalgamar, e tem até algumas pessoas aqui que vieram desse espaço, e a gente resolveu mudar o negócio porque a situação apertou financeiramente, e a gente foi para um outro modelo de negócio totalmente diferente. E aí eu que era responsável pelo encantamento, porque eu tinha desenhado o sonho, enfim, eu apresentava o sonho, e as pessoas se encantavam com isso, né? E tem esse lado do encantamento. Oi, querida. Quando a gente muda e pivota, pivotar é importante, eu não estou dizendo que não, né? Aliás, para quem não sabe o que é pivotar, é a gente mudar a abordagem. Quando a gente vai fazer essa mudança, a gente não pode perder também esse propósito e esses valores de vista, porque senão o encantamento também vai embora. Porque você se desencanta. E tem uma categoria de negócios em que você não pode se desencantar. Principalmente se você é o líder dele. Porque senão, como é que você vai trazer e encantar o olho do seu cliente? Como que você faz isso, se você não consegue se encantar a si mesma? Se encantar a si mesmo? Né? É tão essencial a presença de si mesma no que você faz, que esse olhar da fluxonomia, que é uma base dessa mentoria que a gente está falando, ele traz essa potência, né, de olhar para o nosso propósito, olhar para quem somos, olhar a nossa capacidade criativa, o nosso conhecimento e principalmente os nossos valores e o que a gente tem de visão de mundo para poder encantar as pessoas. E aí esse é um convite, né? Não só para o meu redesenho inicial, mas para o meu desenho inicial, mas para os redesenhos que a gente faz também, porque eles são sempre presentes. Eu acho que isso é muito potente. Pronto. Eu vou pegar. Desculpa, Simone, você já ia falar antes. Depois eu comento. Eu queria, né, só aproveitar assim, e já até pegar essa pergunta aqui que a Silvana Vasques colocou. Né? Ela colocou: na experiência de vocês, até quando é esse tempo para pensar os empreendimentos na fase de começo, né? De 1 a 3 anos, de 1 a 5 anos, né? E eu acho que, na minha experiência, Silvana, o maior risco, né? E aí eu vou pegar essa pergunta sua porque se conecta ao que eu ia falar. Eu acho que o maior risco é quando a gente esquece que sempre é um começo, sabe? Quando a gente está empreendendo e a gente esquece que sempre é um começo, porque sempre é um cliente novo que vai estar entrando no seu empreendimento, é sempre alguém que vai estar se conectando com você, ou um parceiro, ou um fornecedor, é sempre alguém que vai estar entrando ou no seu site ou na sua loja e que precisa estar ali, de certa forma, né, organizada e pronta para poder receber. E o mais importante de tudo, assim, eu acho que é sempre esse começo do brilho no olhar, sabe? Eu acho que ninguém que começa a empreender começa sem a energia de falar de sonhar com aquilo, de delirar com isso, e eu acho que o maior problema é quando a gente perde essa motivação. E quando a gente perde essa motivação e essa alegria, essa energia de falar, do olho vibrar, de você curtir o que você está falando, aí eu acho que a gente se perde, né, nesse empreendimento e a gente se perdeu. Então, eu acho que tem sim o tempo de maturação do negócio, o tempo que você vai entender o mercado, o tempo que você, né, vai conseguir saber e conhecer o seu público, mas sempre é um começo, sabe? Eu acho que esse começo nunca acaba, até porque os produtos têm ciclo de vida, né? Então ele tem a curva de aproveitar ali a onda, de aproveitar ali o mercado, e se você não estiver renovando no empreendimento, você começa um empreendimento e acaba, e depois vai ter que montar outro e acabar outro, então você sempre está no começo, você nunca sai dele, né? E aí eu queria só comentar que, assim, né, a Daisy falou um pouquinho antes
né, dessa questão de aproveitar os diversos recursos, né? E às vezes a gente aproveita alguns recursos que a gente nem nunca pensou em colocar na nossa vida empresarial. E aí eu lembro uma vez que eu estava numa loja e aí uma dos funcionários da loja, não era nem um dono, né, ele sabia trocar flauta. E aí, nessa questão de a gente aproveitar os lastros, ele começou a, cada cliente que entrava, ele saía lá, corria, pegava a flauta dele e começava a tocar, né? E era engraçado que era um funcionário que ele era tipo técnico, né? Então nem sempre ele estava na loja, mas quando ele estava, ele sempre estava com a flauta no carro. E aí a gente começou a ver que, tipo assim, o tanto, a gente começou a medir o tanto que quando ele estava e começava, né, esse momento de entrada na loja, tocando uma flauta, acabava fazendo um aumento da venda do que quando ele não estava tocando, né? E a gente começou a fazer esse paralelo. E aí, assim, às vezes é um recurso que a gente nem imagina que a gente tem, né? E quando a gente se permite criar, quando a gente se permite a trazer, né, essas diversas formas de sensibilização, né, do cliente, de conexão, de trazer esse brilho, essa alegria, né, de estar vivendo ali, né, a gente consegue ter alguns resultados que às vezes são inesperados assim, né? Diga, Beto, roubei a palavra, estou te passando. Eu tenho um monte de coisa para comentar. Primeira, com relação aos recursos, né, a gente sempre tem muita possibilidade, mas não pode perder o brilho, como a gente está falando. E numa das ações que eu empreendi, né, eu saí da empresa quando eu perdi o brilho. E é engraçado porque acho que foi a Daisy que falou no começo, né, da gente entender aí as parcerias que faz. E eu continuo muito amigo da pessoa que era minha sócia, hoje eu mentoro ela e eu também sou parceiro em que em alguns momentos ela encaixa o meu trabalho dentro de projetos do que a empresa dela faz hoje, que é a empresa que eu já fui sócio. Assim como na minha empresa hoje, que depois eu entrei como sócio, o meu sócio saiu, mas hoje ele faz alguns freelas comigo, dependendo da área que eu estiver atendendo. Que ele foi abrir uma padaria com a esposa dele, mas tem algumas coisas que ele ainda faz comigo. Então, as conexões elas podem ser legítimas, mesmo quando o brilho muda, né? Porque o mercado se movimenta e o nosso brilho também muda para onde ele está indo. O que importa é a gente sempre respeitar esse brilho que está dentro de cada um. Trazendo aí um foco para a pergunta, acho que foi da Silvana, né? Tudo está em movimento, né? O mercado está em movimento, a gente está em movimento, aparece concorrência, aparecem outras oportunidades, aparecem outros recursos. Então a gente tem que ter o olhar de novo, que é um olhar abundante sempre, né? O que a gente não pode é ter um olhar de recém-nascido sempre, né? Do tipo, ainda não dá conta, ainda não pode, né? Eu acho que quanto antes a gente se joga, antes a gente aprende a voar, né? Na metáfora lá do passarinho com o ninho. E a ideia da gente se ajudar é justamente se eventualmente se jogar antes de pelo menos não se esborrachar tão feio, ou de pelo menos aprender a voar no meio dessa queda, né? E ter certeza que esse brilho está sempre funcionando, que os recursos estão corretos em volta do que está acontecendo. E eu queria comentar uma coisa que eu acho que é interessante também, empreender é um super exercício de autodesenvolvimento e autoconhecimento, porque te dá a oportunidade de se experimentar em várias coisas. Então, até na nossa mentoria, a gente passa por vários campos, né? Você passa pela formatação do produto em vários âmbitos. Então, você vai olhar lá, primeiro no cultural, na ideação do produto, como é que eu quero que ele seja. Você vai olhar a coisa na prática ali, quais são os materiais que eu preciso para fazer esse produto, como é que vai ser a operação, como é que vai ser a logística, aquelas coisas bem práticas, né? Às vezes, quando é serviço, pode ser que hoje em dia seja um serviço digital, então em que plataforma que eu vou fazer? Você vai olhar para a sua comunicação, como é que eu vou comunicar, como é que vai chegar de um jeito bom para as vendas, como é que eu vou aliar a minha comunicação com a minha venda, vai olhar para o financeiro. Então, imagina quanta coisa você vai aprender nesse percurso, né? Por isso que é legal também ter formações que te ajudam a ter um pouquinho de cada coisa e olhar para tudo isso, porque quando você chegar lá no final, você vai ter uma noção muito maior de tudo. Você vai ter, é como se tivesse tomado responsabilidade por mais coisas ali em relação àquele produto.
E aí eu queria contar um caso que, quando eu estava empreendendo, eu comecei a empreender, meu primeiro empreendimento era uma loja de materiais e cursos de artesanato, e eu sempre fui uma menina super tímida, tal, não me comunicava super bem, assim, e chegou um momento que eu precisava divulgar os meus produtos, as minhas professoras, né? E aí me mandaram uma mensagem e falaram assim, olha, tem uma TV, naquela época chamava TV Orkut. Vocês vai denunciar a idade, né, gente? Agora eu vou denunciar a idade. TV Orkut. E vamos lá na TV Orkut, porque lá tem uma oportunidade. Podia ser pior, podia ser um canal UHF, sabe? Nossa, ICQ, né? Sei lá, essas coisas assim. Aí eu fui na tal da TV Orkut, era uma pessoa que vinha da televisão, tudo, uma figurona daquelas que trabalhou lá no SBT e tal. E aí eu cheguei lá, então eu queria trazer minhas professoras aqui para poder fazer passo a passo, para eu poder divulgar a loja e tal. Ah, legal, mas a gente não tem ninguém para apresentar, você vai ter que apresentar. Eu, como? Você que vai ter que apresentar o programa. Eu! Gente, aí ele falou assim, começa semana que vem? Eu, não, semana que vem não, 2 semanas, por favor. Eu passei, foi pior porque eu passei 2 semanas com dor de barriga, morrendo de dor de barriga de ter que apresentar o programa. E o que me fazia me consolar era pensar assim, ai, internet, ninguém vai assistir esse negócio aí, TV Orkut, ninguém vai saber que isso existe. Mas olha só, eu acabei descobrindo uma coisa que talvez fosse uma coisa que estava ali para ser desenvolvida e comecei a querer desenvolver. Depois fui fazer curso, né, cheguei a fazer programa na televisão. Hoje em dia tem um canal, né, o Receitas para Ser Feliz. Não tô nem falando que eu faço isso bem, gente, mas eu desenvolvi muito do que era a menina quietinha que não falava, né? E quanta gente tem essa dificuldade de vir no vídeo, abrir a câmera e falar. Então, é só um exemplo de como o empreendedorismo põe a gente à prova, coloca a gente assim no mundo muitas vezes, né? Desenvolve a gente muito mais por ser mais amplo, às vezes, do que o trabalho tradicional. Eu vou aproveitar para poder comentar aqui, gente, que a Isis colocou que melhor estratégia de comunidade não há, né? Ela estava falando do Orkut, né? Mas aproveitar, trazer um pouquinho dessa questão de comunidade, né? E trazer um pouquinho também que na nossa mentoria a gente está programando algumas rodadas de negócio, né? E que, inclusive, você vai sair de lá já com pelo menos seu pitch feito, né? Já que hoje em dia, tanto o mercado acaba cobrando essa questão de fazer o pitch, de te ter uma comunicação, né? Vou até passar a palavra para Maria Clara aí, para poder comentar essa questão de pitch, que eu sei que ela tem diversas, né, perspectivas sobre isso também, sobre comunidade, né? Mas a gente vai ter, né, durante toda a jornada, também essa possibilidade da gente estar trocando no social, da gente estar fazendo rodadas de negócio, da gente chamar os parceiros de um, de outro, e aí a gente ampliar a rede, né, ampliar pessoas que conhecem o seu produto. Então, eu acho que essa também vai ser uma parte bem legal aí da jornada. E aí eu vou deixar a bola com você, Maria Clara, de comentar aí um pouquinho sobre pitch, sobre comunidade, sobre essa comunicação dos produtos, né, que muitas vezes acaba sendo forçada a ser rápida e tudo mais. Vou deixar a palavra com você aí. Eu estava aqui comentando para a Isis que a Isis dá um show de redes, gente, assim, vocês não têm noção, e vocês não têm noção o quanto ela personaliza trabalho. Essa mulher, ela me mandou, e eu acho que é um belo exemplo também do empreender e da experiência do cliente e tudo mais. Eu conheço a Isis pela revista e ela estava encantando a gente, e isso é um fato, e eu recebi um dia uma caixa cheia de chás na minha casa. E aí eu tive uma reunião com ela, e aí... aliás, uma mega reunião, um material maravilhoso, super. E aí eu vou fazer uma reflexão aqui com esse case da Isis para falar que comunicação não é só rede social. As redes sociais hoje são um ponto super importante, mas a gente precisa entender também que tudo comunica, e acho que quando a gente traz alguns valores, tipo afeto é um valor. Como é que eu transmito afeto para ele ser vivenciado pelo meu cliente? Eu acho que quando você conta a passagem da música, o que está querendo transmitir nessa hora? Quando a gente olha para esses elementos, a gente está fazendo encantamento também. A gente está trazendo essa experiência.
Você falou do pitch, eu acho que o pitch ele é super importante, mas não é um pitch também. Eu tenho alguns cuidados da gente falar de alguns termos da inovação, para ele também não ser visto tipo. A gente não está falando de pitch Shark Tank, né? Ó, você vai ser detonado. Não. O nosso pitch ele é um pouco mais. Como a gente está falando em colaboração, em fazer junto e tudo mais, ele tem um olhar de fazer. De encontrar o match, né? De encontrar a ligação. Quem está precisando do serviço, como é que eu posso fazer essa troca e vice-versa. Então, e uma das coisas que a gente, já vou trazer valor aqui, ó, né? A primeira coisa que a gente nota quando a gente faz as rodadas de negócio é a vergonha. As pessoas têm vergonha. Uma grande vergonha de falar o que quer, o que precisa, de ter. E outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade é de medir e entender unidades de medida para o seu negócio. Porque às vezes, quando a gente está falando na descentralização, na colaboração, a gente precisa às vezes de minutos de uma pessoa, a gente precisa de horas de uma pessoa. Eu não preciso de um produto e um serviço inteiro. Né, para a gente poder tirar algumas coisas do papel, porque isso a gente está falando também de tirar coisas do papel colaborativamente. Aí eu acho que o Simone tem o caso da escola, que eu acho que é sensacional, que muitas vezes o recurso está do teu lado e você não tem você fica com a vergonha de ir lá acessar ele e falar assim, olha, oi, podemos fazer uma parceria? Podemos tentar alguma coisa? E eu acho que você pode construir uma narrativa amorosa, afetuosa, ou qualquer ou valorizando aquele seu, né, pegando e colocando foco naquele valor principal que você tem, que é identificado nisso, a gente identifica isso, né, no processo, e a gente começa a colocar a ser diferenciado por aquilo. Porque tem pessoas que valorizam mais esse jeito e tem pessoas que valorizam mais outro jeito. E isso começa a eliminar um ponto que é muito dolorido no capitalismo, que é a competição. Uhum. Por que a gente compete? Eu tenho uns documentários que eu adoro ver, que é tipo no canal History, e aí tem a história da comida, a história do não sei o quê, e cara, sempre tem um ponto de confronto, que um vai bater e brigar com o outro. E aí eu vi um programa que eu achei o máximo, que não vou falar bem da comida, porque a comida não era boa, não. A comida é daquelas que a gente não quer mais comer, porque faz mal para a saúde. Mas chegou uma hora em que um ofereceu para o outro a possibilidade de trabalhar junto. E eles, no final da história, para eles não competirem, cara, eu preciso lembrar qual é o produto, não era biscoito. Não, era outro. O que eles chegaram foi que, assim, depois de um tempo, eles fizeram uma fusão e hoje a empresa vale $1 trilhão. Porque dá para fazer junto, sempre deu para fazer junto, né? Mas olha, se o cara não fizesse o pitch dele pro concorrente, lembrei, era o Fritos e e outro salgadinho, assim, é a batata Lay's. O Lay's virou pro cara da Fritos e falou: eu não vou competir com você. Em todo lugar que você tiver, eu estou no meu território. Em todo lugar que você que no meu território, você vai estar comigo. E eles começaram juntos, sem concorrência. Acabaram com a concorrência. Dominaram o mercado. Hoje eles são enormes. Isso tem uma história de, sei lá, 100 anos quase. Sempre pôde. É que construíram uma mentalidade nas pessoas de que tem que concorrer. Não tem que concorrer. Então, muito do segredo desse pitch que a gente está falando, da medida como eu me apresento? Qual é o meu valor? O que eu preciso? E encadear esses elementos para poder fazer esse encantamento não só do meu cliente, mas também do meu parceiro. Também de quem pode fazer comigo. Como a gente aqui fez. Porque a gente fez isso em algum momento. Vamos fazer aí? Foi um pouco assim. Deise é boa nisso, Simone é boa nisso, Beto é bom nisso, eu sou boa nisso. Pô, galera, a gente gosta tanto de bater papo. Por que a gente não pode fazer junto alguma coisa e oferecer esse valor que as pessoas, inclusive, veem na gente? Mas fazer junto, porque juntos somos muito mais potentes. Acho que passa um pouco por isso também, sabe? E não todo mundo já teve. O não já está estabelecido. Então, por que não tentar o sim? Cara de pau, essa organização e tudo mais. Acho que passa muito por isso. Eu acho que o método que está construído nessa mentoria, ele facilita entender isso. Porque isso é importante, tem método. Não é só fala. Tem método. Tem como estabelecer, tem como enxergar. E fazer junto treina.
Bora ter comunidade do chá. Tem como estabelecer esse processo para gente, inclusive, criar essas comunidades, porque isso que a Simone está falando passa em torno também de criação de redes de comunidade. Eu não sou, desde a pandemia, onde eu que pivotar pela quarta vez ou quinta, eu passei a estudar muito comunidade, a força das comunidades e movimentos de comunidades. E não são comunidades apenas de venda ou de networking e tal. Eu passei a entender que faz sentido o netweaving, onde a gente oferece valor e como oferece valor. E uma coisa importante que é paciência, a gente ter paciência para as coisas, porque as coisas são orgânicas, a gente não põe força nas coisas, nas relações. E que, para mim, cada vez mais são valorizadas, e para mim são duas moedas, do futuro. O tempo e a confiança. Então, uma das perguntas que a gente estabelece e que a gente trabalha em todo o processo é assim, como eu obtenho, sustento e mantenho a confiança que eu consigo trazer? Confiança é que nem vidro. Uma vez quebrado, vai ficar um arranhão, mesmo que cole. Então, tem esses desafios para mim também. Sim. Nossa, eu falei meio bagunçado, mas falei. Eu queria... Diga, Beto, agora é sua vez de falar. Beleza. Eu queria comentar sobre o pitch, né? A gente fala do pitch, existe aí toda essa coisa do medo do pitch. Eu já fiz muito pitch vazio, né? E o que eu fico muito contente do método que a gente tem nessa estrutura de mentoria é que nada fica vazio, né? A gente sempre busca o que preenche. Esse preenchimento, ele vem de dentro, ele vem do brilho dos olhos. Vocês vão falar, o Alberto fala o tempo todo disso, mas é verdade. Para a gente dar conta de empreender, tem que vir disso. E aí isso bate com duas coisas que apareceram aqui no chat. Uma foi a pessoa que falou que abre um negócio, mas não sabe por onde começar. E outra, que foi a Patrícia, que falou que tem dificuldade de se vender. E tem horas que se vender é um saco, porque a gente acha que a gente está sendo inconveniente. Mas se o que a gente se propõe a levar para o mundo como transformador, como transformação, é maior, é mais bonito do que se sentir inconveniente, a gente consegue levar isso para o mundo. Talvez está faltando a gente entender como é que eu transformo essa transformação que eu quero causar, né, em algo que realmente se conecta com as pessoas. E o pitch serve para isso. Né? E por isso que ele não pode ser vazio. Eu já fiz trocentos pitches vazios, tanto de lugar que eu trabalhava, como de outros empreendimentos meus. Mas agora o meu pitch é muito natural, porque ele tem minha alma bonitinho, né? As pessoas, eles geram um encantamento por ter legitimidade. Então, no método que a gente tem, né, esse mentoring, ele está muito bem construído para puxar, né? Para fazer emergir esse encantamento que a gente tem. Se a gente está vivo, a gente tem uma possibilidade de encantar. E como é que ele vem à tona e a gente consegue levar isso para o mundo com gentileza? Mais do que aquele pitch, né, Shark Tank e tal. Legal Shark Tank, mas não é, sabe? A gente precisa transformar o mundo com gentileza. E recursos para isso tem, os recursos estão aí, né? Eu quero comentar, só para finalizar, hoje eu estou na casa de uma amiga que foi minha professora, que depois foi minha analista durante muitos anos. Uhum. Aí eu fui estudar Jung pela experiência que eu tive com ela. Ela virou minha mentora de Jung. E depois, agora a gente está desenvolvendo um produto para vender juntos, né? Para somar a nossa experiência. Então, os recursos a gente sempre tem, a gente só precisa estar desperto para conectar eles de coração e dar vazão para eles para o mundo. Eu queria aproveitar também e comentar aí um pouquinho, né, essas questões que foram colocadas aqui no chat, né, e assim, o pitch, né, eu queria colocar que ele pode, né, quando ele não é vazio, como o Beto disse, né, ele acaba sendo, acho que toda vez que a gente vai vender, né, eu falo que é um momento de conexão ali, né, você está buscando essa conexão, essa confiança, né? Tanto que eu falo que quando a gente chega na venda é o início do processo, né? É a hora que a pessoa falou com você assim, eu confio em você, pode ir, vai lá e me entrega, né? Então é só o início do processo. Mas quando, né, a gente faz a questão do pitch, às vezes quando a gente vai se conectar, né, pela primeira vez,
falar com a pessoa a primeira vez, ter um discurso, de certa forma, meio automatizado ali, ele pode, inclusive, contribuir nesse primeiro processo da gente não ficar com tanta vergonha, né? Mas também o pitch, ao mesmo tempo, é só uma primeira ferramenta, porque se a gente cai nesse padrão de automatização também, a gente esquece de conectar com o cliente, de se conectar mesmo e de entender quais são as angústias, entender essa venda de uma forma consultiva e escutar as objeções, saber escutar as objeções, construir ali os caminhos para essas objeções, né? Eu falo que muitas vezes as pessoas acabam colocando a venda como tudo ou nada, né? Formata, né, o produto tão fechadinho assim, que se a pessoa fala que não quer uma vírgula do produto, fala assim, então não te entrego nada também, né? E às vezes, né, a gente precisa, inclusive, entender o produto e formatar o produto a ponto de saber aonde que eu posso mexer, aonde que eu não posso mexer, qual que é o meu real custo, né? Precificação é uma outra grande dor da grande maioria dos empreendedores, isso também é técnica, é número, é a gente pensar em formas criativas, a colaboração também entra nisso, de às vezes a gente conseguir reduzir o próprio custo de venda, ou de conseguir agregar valor e sair um pouco dessa questão do preço, única e exclusivamente por preço, né? Então, acho que todos esses aspectos, né, vão ser inseridos. E aí, eu queria comentar essa questão da vergonha, né? Todo mundo sabe que eu gosto de causa, né? E aí eu tenho um caso que me ajuda muito com essa questão da vergonha, e aí eu sempre dou ele assim, de exemplo, assim, né? A pessoa que eu acabo dando ele de exemplo nem gosta, eu acho que tanto, não, mas eu já tive essa autorização de falar assim, né? Ela fala que eu aumento um pouco, que não foi muito bem assim, não. Né? Mas causa é causa, a gente aumenta, a gente conta tal, e aí para mim serve, né? Na minha cabeça tá assim, serve para vergonha. Eu tenho uma tia que é ilustradora científica, né? E aí essa tia minha foi lá, fez o mestrado, fez a ilustração científica, fez o mestrado em Portugal, até um mestrado muito bonito, assim, de fazer as ilustrações das expedições dos portugueses ao Brasil, sabe? E aí ela pegou essas plantas, né, essas pranchas botânicas tal, e depois que ela defendeu o mestrado, ela falou, agora eu vou passear pela Europa, né? E eu sei lá como que ela conseguiu, mas eu sei que passou umas 2 semanas que ela estava passeando na Europa, ela deixou esse material lá com uma curadoria, ou lá no museu, sei lá exatamente como que foi esse processo de deixar o material, mas passou umas 2 semanas, ela foi chamada para expor no Louvre, né? E aí ela foi expor no Louvre, sabe? E aí toda vez que eu estou com vergonha de fazer alguma coisa, eu penso assim, Patrícia, vai que é meu Louvre, né? Vai que justamente hoje é meu Louvre. Então aí eu deixo a vergonha de lado e falo, não, vai que é meu Louvre. E vou então uma coragem, né, de sair. Mas e muitas vezes é esse processo de autoconhecimento. Eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar com venda, né, teve 2 casos assim muito interessantes. Um que eu fui para a loja. Quando eu fui para a loja, eu falei, a última coisa que eu vou fazer na loja é vender. Eu administro tudo, eu cuido das obras, eu faço tudo, mas eu não vou vender. E aí que a gente começou a fazer feira, né? E aí fazer um monte de feira, expor produto em feira, tal, não sei o quê. Teve anos que a gente fez mais de 200 dias de feira. E com fazendo feira, todo mundo tem que fazer de tudo, né? E aí, às vezes, eu ficava sozinha na loja. E aí eu tinha que vender, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu fui vender, foi assim, né, eu desci assim, meio que quase que tremendo, assim, falei, nossa, será que eu vou vender? E não é, que ainda era uma época que a gente estava bem apertado de dinheiro por conta da feira, tinha um boleto para pagar, eu estava preocupado com o boleto para pagar, estava com a cabeça fora da venda, tal, não sei o que, não é que eu vendi o valor do boleto, que a mulher foi pagar com Construcard, ou seja, caía à vista, e ela só ia precisar do produto 2 anos depois. Então, eu acho que, assim, são coisas, né, da gente acreditar no fluxo. Eu lembro que quando eu era representante, eu tinha que meditar antes de entrar numa loja nova. Depois que eu conhecia todos os clientes, assim, e que eu conhecia as pessoas, tal, não sei o que, eu me desenvolvia, mas eu sempre fui muito tímida, né? Que tem isso também, né? Quem é tímido nunca vai aprender a vender. E aí eu sempre fui muito tímida, tal, não sei o que. Aí quando eu parava na primeira vez na porta da loja, eu admito para vocês que já teve uma vez que eu fui embora sem ter a coragem de entrar.
né? Mas depois eu aprendi que bastava eu respirar um pouquinho mais fundo e fazer uma meditação ali, aí eu passava mentalmente o discurso na minha cabeça, pensava nas coisas que eu já tinha pesquisado daquela empresa, né? Então, assim, tudo, na verdade, né, é uma questão de técnicas, aí você vai aprendendo quais são os aspectos importantes da venda, você vai construindo o seu produto, você vai sabendo quais são as objeções que normalmente tem, você vai, né, e no pior das hipóteses, né, você ainda pode fazer uma parceria e falar, pô, eu não consigo vender mesmo, eu não sei vender mesmo, então como que eu posso arrumar algum empreendedor que é bom de venda e que pode me vender e eu fazer isso em colaboração? Né? Então, acho que a gente não precisa ter essa vergonha, né, e esse medo aí de se vender. Né? E eu acho que isso também vale, né, para quem está colocando pela primeira vez o produto no mundo. Né? A gente não precisa saber tudo. A gente pode testar, a gente pode experimentar, e é só a gente saber controlar ali o teste com o risco. Né? Lógico que você não vai testar todos os seus recursos, né, num primeiro produto sem você fazer. Você pode fazer isso no processo de transição, com calma, com tranquilidade, avaliando os seus riscos, né, e aí fica muito mais fácil se jogar, porque eu brinco, vou parar de contar os casos, mas eu brinco com a Deise que é assim, né, quando a gente começa a empreender pela primeira vez, a gente acha que a gente tem que sair correndo, já correndo assim numa pista tal, e dar aquele salto para pular o abismo, né, e aí você acha que você tem que se jogar e torcer para cair do outro lado. Mas não precisa ser assim, a gente pode ir andando devagarzinho, pode aprender a dar um passo, pular uma poça, para depois você se jogar no abismo. Vai ter uma hora que talvez você realmente tenha que se jogar no abismo e confiar. Né? Mas se jogue nesse abismo quando você tiver coragem mesmo, né? E tiver experiência, inclusive, de calcular o risco, né, desse abismo. E se cair também, gente, sabe, eu acho que faz parte de qualquer empreendimento, você quebrar, você começar de novo, você pivotar, né, e você criar outras formas, né? Acho que a gente, enquanto empreendedor, tem que aprender a pisar no acelerador e pisar no freio também, e bater o carro também, né? Tem momentos que faz parte da gente bater o carro. Né? Passei a palavra, falei demais, contei muito caso. Juntando com isso que você está falando, estou vendo que a gente, quando o papo é bom, passa num minuto, né? No minuto não, numa hora, que já tá quase uma hora. Passou quase uma hora. Mas, juntando com isso que a Simone está falando, o que acontece? A gente está lançando aí uma mentoria, né? Mentoria coletiva, que chama Coloque Seu Produto no Mundo, em que a gente traz um pouco de conhecimento. Então, essa mentoria vai ter aí 2 horas, vai ser uma parte do tempo vai ser conhecimento e a outra parte vai ser mentoria coletiva. O que tem de legal nisso, né? Você vai num passo a passo, que nem a Simone estava falando, às vezes a gente se joga, a gente vai, ao longo de um período ali, que vai agora do dia 31 de outubro, que é a semana que vem, até pertinho do carnaval, a gente vai ter um passo a passo para a gente primeiro pensar em propósito, depois pensar nos nossos conhecimentos, idealizar o produto, e depois eu coloco ele na materialidade, como é que eu penso na comunicação, as regulamentações, a gestão, as vendas, o financeiro, tudo isso vai ser abordado, né? Só que a gente vai abordar com uma certa leveza, não com tanta profundidade, vai dar muito espaço para a mentoria. Então, tem esse espaço para justamente as pessoas trazerem as dúvidas específicas dela. Tem esse espaço para cocriação, para o grupo que tiver ali vai ser o grupo certo, com certeza. Vai ser o grupo que vai estar cocriando e trazendo coisas interessantes para que a gente, né, traga as respostas e eles mesmos também se ajudem. E isso é bem interessante. Eu acho que é importante, sabe, Deise, comentar uma coisa assim da mentoria. Né? Algumas pessoas acabam falando, nossa, mas esse tempo todo, vocês vão ficar aí nas férias, vão ficar aí no... Né? Esse tempo todo fazendo essa mentoria, né, é porque a gente acredita que, pelo menos nesse processo que a gente está, com muitas pessoas de transição de carreira, com muitas dificuldades, com um mercado, né, e N contingências nesse nosso país, né, a gente acredita que quanto mais for, né, aprofundado, maturado, que você tiver tempo de pensar, de criar, de analisar, de trocar ideia, né, de testar as ferramentas, vai ser mais interessante, né, e então a gente optou por fazer essa mentoria aí nesse período estendido, né, porque muitas vezes a gente
até pela própria ansiedade de querer ver as coisas rodando, ou até pela necessidade de dinheiro, a gente acaba atropelando os processos do empreendimento. Então, a gente quer, tipo, ir com bastante calma, sabe? Bastante tranquilidade para ter esse tempo de maturação dos processos, né? Ô Simone, o Pedretti fala, né, que foi meu sócio, vamos devagar porque temos pressa. E quando a gente fala da aprendizagem, de levar a aprendizagem para a prática, ela demanda aí, né, uma maturação. Eu faço a metáfora com o pão, né? Na pandemia quase todo mundo fez pão, então essa metáfora passa a fazer sentido. Mas esse conhecimento e essa segurança, né, que foi trazida, ela demanda aí um cuidado, né? Então a gente prepara a massa do pão, sova, deixa descansar, para depois fazer a dobra, esperar descansar de novo e daí mandar pro forno. Então não é um speed process, tipo, a gente se encontra em 1 hora, você está com o seu produto pronto. Pode ser que tenha solução para isso? Pode, mas não é dentro do que a gente acredita. A gente acredita que o processo tem que ser bom, que ele tem que ser gostoso, que ele tem que ser gentil, e o método que a gente está foi construído para isso, para que seja com essa gentileza, com essa consistência, né, e com essa beleza de fazer nascer um negócio bonito. Inclusive acolhendo as dificuldades, né, os medos, as inseguranças, né, as vergonhas, né, e a gente sabe que aí os processos, né, é preciso ter esse tempo. Para quem está perguntando e falando que gostaria de comentar, né, essa live sim vai ficar gravada, né, e também a gente está à disposição, inclusive lá nos materiais, né, de própria venda tal, a gente acredita que o importante é se conectar, né, então se quiser chamar a gente para uma conversa, chama lá, eu vou estar à disposição para poder atender. À medida do possível, a gente vai se revezando aí, mas queremos escutar realmente, né, o que faz sentido. Fez todo sentido, eu quero muito isso, mas eu tenho alguma dificuldade, não fique com vergonha de te contar essa dificuldade para a gente. Né, estamos aqui para poder escutar, para poder tentar operacionalizar, para poder tentar fazer acontecer. Né, então, e quem quiser, comente aí, né, deixe nos comentários da live aí os comentários, essa conversa não precisa acabar por aqui. Né. E é importante falar onde que eles encontram essa informação, né? Tá no site, plataforma caleidoscópio.com.br, e tá também, eu sei que tá no meu link, na minha bio aqui do Instagram, na bio da Simone, não sei se tá na da Maria Clara e do Alberto, mas nas nossas com certeza tá. Né? Ou procura qualquer um de nós também, que a gente manda informação, tem um PDF todo detalhado, com o cronograma desse passo a passo também, o que a gente vai fazer em cada encontro. E a gente está aí aberta a tirar todas as dúvidas, bater um papo, né? E estamos felizes de estar aqui compartilhando. Entender qual é o seu momento, né? Entender qual é o momento de cada um, para poder conversar de como que esse processo pode contribuir para o seu caso, né? Que o nosso maior objetivo é realmente fazer sentido, né? Por mais que a gente tenha aqui, né, esse produto e também tem, né, estamos aqui vendendo também, mas mais do que isso, nós somos aqui, né, mentores experientes, tal, que tem esse propósito, né, de se conectar e de entregar alguma coisa que faça sentido e que traga, né, valor mesmo e motivação para cada um de vocês. E uma coisa legal de falar é que, assim, se você fosse fazer poderia fazer mentoria individual com qualquer um de nós, né? Aliás, pode também. Mas às vezes acaba ficando caro, né? Fazer a mentoria individual, você vai ter um recorte de tudo isso, você não vai ter toda essa inteligência junto, inclusive essa inteligência do coletivo. Então a gente desenhou de forma que tem esses 14 encontros aí que você vai variando ali, né? Vai tendo um pouquinho de cada um. E se quiser aprofundar em alguma coisa, sei lá, quero aprofundar em uma coisa, um assunto que eu sei que o Alberto é expert, ou que a Maria Clara é expert, ou a Simone, ou eu. Aí tem essa opção de fazer isso num preço também menor do que se você fosse fazer individual mesmo, particular, né? Que é legal. E tem umas coisinhas gostosas também que a gente incluiu aí, né, Simone? A gente incluiu uns meses para experimentar a nossa comunidade, que isso faz toda a diferença, a gente ter comunidade para empreender junto, para bater papo, para se tranquilizar na hora que a coisa tá complicada. Tem um vídeo editado, que é esse vídeo do pitch, que na verdade é um videozinho falando do seu produto, do seu empreendimento.
Tem as ferramentas também que você vai ter. O que mais, Chica? Estou esquecendo. Tem um aplicativo, né, que você vai ter para poder ir passando passo a passo, né? Tem uma série de coisas aí que estão sendo construídos aí para que essa experiência seja realmente legal. Estamos fazendo com carinho. Pontuar uma coisa bem importante para esse momento, que assim, eu tenho minhas mentorias, são as mentorias específicas, né? Mas a gente acredita tanto, e eu tomo super liberdade de falar aqui a gente, porque nós 4 estamos juntos, né? Mais toda a comunidade, na inteligência coletiva, né? Que a gente forma junto com cada empreendedor que vem. Eu não tenho esse produto sozinho, eu não acredito em fazer esse produto sozinho, e eu sei que ele é muito mais legal com nós 4 fazendo ele juntos, né? É muito mais gostoso, é muito mais bonito, é muito mais potente. Então, se alguém que está assistindo a live e gostou, fala assim, eu gostei, gostei do que o Alberto falou, mas eu gostei mais da cara da Maria Clara. Então chama a Maria Clara, conversa. Ou gostei do que a Simone falou, mas gostei mais da cara do Alberto. Me chama. A gente vai ter um mega prazer de falar com vocês. Entender se é o momento, né? A gente não está aqui para trazer leads, socar lead funil abaixo. A gente quer que vocês venham se for realmente o momento, se for tocar vocês, né? Para que seja uma jornada gostosa. Então, aproveita que a gente está super de coração aberto, chama a gente para conversar, pega o material, reflete sobre ele, que vai ser um prazer estar com vocês. Ai, Beto, você me deixou emocionada, agora não sei nem mais o que falar. Sério? Muito bom estar com vocês, isso que eu vou falar. Né? Porque, assim, olha, sério, fiquei emocionada. Eu acho que a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor para o mundo. E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu me sinto muito mais potente, podendo me dedicar para aquilo que me traz enorme prazer, que é a minha fonte, onde eu dedico mais tempo para aprender, que é o campo da comunicação, dos relacionamentos, né? Não intrapessoais, mas entre pessoas, entre rede, que é onde eu realmente estou em flow e me sinto muito segura de estar com essas parcerias. Eu sei que quando eu ando com a Deise, quando eu ando com a Simone, quando eu ando com o Beto, eu ando muito bem acompanhada e que a minha oferta de valor para quem vier com a gente, ela é muito melhor. Então, eu também não consigo pensar em fazer isso separado de vocês, definitivamente. E, cara, ai, Beto, não consigo. Não consigo fazer. Você me tirou. Eu tô emocionado que eu não consigo concluir um pensamento. Você me arrasou. Eu tô aqui em amor com você. Vamos acabar assim, né? É meio isso. Eu vou terminar falando que eu tanto não consigo fazer que agora nas mentorias individuais, né, eu acabo chamando a Deise para fazer alguma parte junto. Né? E foi nesse chamar a Deise, né, para fazer alguma parte junto que veio até essa ideia, né, de fazer a mentoria coletiva, que a gente falava assim, nossa, mas essa parte, se a gente tivesse a Maria Clara aqui, ia ser tão legal, se a gente tivesse o Berto aqui, ia acrescentar tanto, né? E a gente tem N outras pessoas que a gente gostaria de trazer aqui também, né, e que talvez a gente traga, né, tudo, lógico que tudo depende da quantidade de pessoas que a gente vai ter e tal, mas a gente quer que esse processo seja realmente muito rico, e é um pouco aquela sensação assim, nossa, mas eu tenho um amigo que é fera nisso, você tinha que conhecer, e aí a mentoria coletiva é um pouco isso, né, venham conhecer a gente, porque eu tenho muita certeza, assim, dessa entrega que esse coletivo pode entregar, né. Deise, suas palavras finais. Muito bom. E a Silvana que está aqui já fechou, gente. A Silvana vai fazer com a gente, ela já confirmou. Não contamos para Maria Clara e para o Alberto, mas ela vai fazer. Tá louca para pôr um produto no mundo. A Paty, que está aí também, ó, ela tem um produto maravilhoso. Ela precisa juntar as bonequinhas russas dela e juntar que ela tem coisa boa para entregar. A gente espera Lu, vocês, que estava por aí, estava com medo, né? Mas acho que ela pode perder o medo depois dessa live aí e acreditar que ela tem muitos produtos legais. Ela faz macramê com pessoais de deficientes intelectuais e uns produtos hiper legais aí para um público que super precisa, né? Vai estar fazendo uma feira amanhã. O pessoal da comunidade aí também, que a gente fez uma live, né, na sexta-feira, também venham.
né? Tragam esse coletivo aí, venham junto. Vocês também podem estar ocupando esse espaço, né? Estamos todo mundo esperando vocês aí. Isso que você falou é legal, se a gente, para quem quer, né? Para quem quer essa mentoria coletiva? É para quem, como a Maria Clara falou, precisa remodelar algum produto, precisa relançar um produto. É para quem é empreendedor social. É para quem está empreendendo em paralelo, que está lá no mercado tradicional e quer empreender alguma coisa. É para quem tem um sonho, quer começar e nem sabe o que quer empreender. Tem muitas opções, né? A Patrícia e a Silvia, com certeza, gente, que eu já conheço aí um pouquinho do que vocês estão aí com coisas maravilhosas. É botar esse produto no mundo, gente. Vem botar o produto no mundo, né? Então, fica o convite para conversar com a gente. E o Átila, que está aí também, está fazendo parte do coletivo. Ele não está aqui na mentoria, mas ele está nos bastidores, porque é ele que vai editar esses vídeos. Então, tá junto também na nossa colaboração. E só agradecer, né? Muito bom. Muito bom. Então vamos, gente. Não, dá vontade de ficar aqui até amanhã, né? Mas... Minha filha já apareceu. Vamos que a mentoria aqui, só começa dia 31, né? Não é hoje, né? Começa dia 31, não é hoje, então a gente não precisa ficar por aqui. Um abraço, gente. Olha o Ari aí, deixa eu mandar um beijo pro Ari. O Ari é do Trabalho 60+, gente. É um grupo incrível, cheio de gente acima dos 60, empreendendo no maior pique. Assim, eles me deixam super inspirada. Muito, 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 muito legal de ver. Gente, quem tá chegando vai estar lá no canal do YouTube. Assistam, porque tá muito boa a conversa. Muito bem. Gente, amei. Vamos fazer outras. Gente. Beijos pra todos. Tchau. Obrigada, gente.